Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês. Temos percebido que ultimamente o número de golpes que circulam por aí tem aumentado muito. Criminosos se utilizam das mais diversas artimanhas a fim de roubar as pessoas. É o golpe do bilhete premiado, é o golpe do falso sequestro, do falso amor, pessoas se passando por familiares pedindo dinheiro, enfim, os mais variados golpes circulam por aí. A maioria das instituições financeiras já tem elaborado cartilhas informativas para proteger os seus clientes, para informar os seus clientes a fim deles não caírem em golpes que vêm a roubar o seu dinheiro. E diante disso, estamos em constante alerta, estamos constantemente vigilantes a fim de não sermos roubados. E às vezes mal percebemos que não é somente os criminosos que tentam nos roubar, mas constantemente, sem perceber, caímos em golpes armados pelo inimigo a fim de nos roubar. Roubar nosso dinheiro? Não. A fim de nos roubar da presença de Deus, a fim de roubar a salvação que nos foi conquistada através do sacrifício de Jesus. A Bíblia nos deixa um alerta. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 fala assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, procurando a quem possa tragar. Um alerta da palavra de Deus para nós, que o inimigo está constantemente armando, nos vigiando e atentando contra nós. Mas no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, nos apresenta formas de proteção e armas para combatermos os ataques e as ciladas do inimigo contra nós. Fala assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplicas. Esta passagem nos apresenta como as diversas partes da armadura que um soldado usa para uma batalha, Deus também nos dá recursos para nos proteger das armadilhas do inimigo. A primeira delas fala em cingir-se com a verdade, ou seja, nos envolver com a verdade, estarmos como um cinto rodeados pela verdade. Não apenas não falarmos mentiras, mas abandonarmos algumas mentiras que acreditamos. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E a mentira sempre vai nos deixar em situações difíceis e complicadas. Vestir a couraça da justiça. A couraça era uma peça que o soldado usava que protegia o peito e as costas do soldado, a fim de proteger órgãos vitais e preservar a vida. A couraça da justiça que nós devemos usar é a justiça que Jesus fez por nós na cruz, que protege a nossa vida,
e garante-nos a vida eterna. Os pés calçados com o Evangelho da Paz. Assim como a botina protege os pés do soldado, dando a ele estabilidade no caminho, protegendo-o no caminho, evitando que ele se machuque, que ele escorregue, o Evangelho também nos conduz pelo caminho da vida, nos dando direção, segurança e estabilidade nessa estrada chamada vida. Segurando o escudo da fé. A fé significa acreditarmos naquilo que Deus falou, na palavra dele, significa acreditarmos em tudo aquilo que Jesus falou, mesmo que as circunstâncias pareçam mostrar o contrário. A fé nos livra de mentiras que o inimigo tenta nos ludibriar, de táticas que o inimigo tenta usar para nos afastar de Deus. Quando as circunstâncias parecem difíceis, devemos lembrar daquilo que Jesus falou e acreditar nisso. Usar o capacete da salvação. O capacete talvez era a peça mais sólida da armadura do soldado, a fim de proteger a cabeça. O nosso cérebro também precisa ser protegido, a nossa mente precisa ser protegida contra tudo aquilo que o inimigo tenta colocar nela. Coisas que não são verdades. E a principal proteção para a nossa mente, para o nosso coração, é a certeza da salvação, que vai ser a nossa âncora nos momentos em que o nosso barco parece afundar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O inimigo tenta nos enganar das mais diversas formas e uma delas é tentando nos fazer acreditar em mentiras, tentando nos fazer constantemente nos sentir culpados, nos sentir desvalorizados, nos fazer acreditar em crendices, superstições. Tudo isso ele sabe que vai nos levar para longe de Deus. Mas quando sabemos manusear bem a espada, ou seja, a palavra de Deus, todas essas mentiras e acusações vão ser desvendadas e nós não vamos cair nessa armadilha, nesse golpe do inimigo. Orem todo o tempo. A oração é a arma mais poderosa que Deus deixou ao nosso dispor. Use-a. Ela é preciosa para a nossa proteção, para o nosso benefício e também para a proteção e benefício dos outros. Nenhum soldado vai para uma batalha sem estar devidamente protegido, devidamente vestido e armado. Seria uma tolice. Nós também vivemos em constante batalha, não contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. E nós também devemos estar constantemente protegidos, constantemente armados. Porque assim como os golpistas tentam das mais diversas formas roubar o nosso dinheiro, o inimigo também tenta nos roubar aquilo que é mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus e a salvação. Deus também nos deixou uma cartilha contra golpes, uma cartilha contra os golpistas, o golpista que é o inimigo. E essa cartilha se chama Bíblia. Leia. E lembre-se que o inimigo não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você conheça as artimanhas, ele não quer que você saiba se defender dos golpes que ele pretende aplicar em você a fim de te roubar aquilo que é mais precioso para a tua vida. Seja sábio, busque, entenda, medite na palavra de Deus, ore constantemente para que você não seja um alvo do inimigo, para que você não caia nas armadilhas do inimigo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que a palavra de Deus venha a ser a direção para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.